assistir novamente, ele vai poder assistir. Então, Daniel, você está com a palavra, meu amigo. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. A gente falar um pouquinho, né, sobre computação em nuvem. Como o Evanildo falou, né, tenho formação tanto na área de direito, quanto também de ciência da computação. Eu tenho trabalhado já há alguns anos na ciência da computação, que foi a minha primeira formação, desenvolvendo sistemas, fazendo gestão, e agora eu estou focado aí na parte da LGPD, né, juntando aí conhecimento também do direito no dia a dia. Então, o que a gente vai falar hoje? A ideia é dar um sobrevoo aí, né, do assunto nuvem. Nuvem é um negócio bem extenso, né? A gente tem aí diferentes tecnologias, é um mundo, né, a computação em nuvem. Então, a ideia é a gente dar um sobrevoo aí, né, nessa nuvem, falar um pouquinho o que ela é e dar um pouquinho aí do contexto, e, né, tentando puxar aí para o sistema, né, que vocês, né, da Prefeitura de Petrolina têm usado, da Amazon, para dar uma visão, né, geral aí do que é. Aí, o que a gente vai falar hoje? Sobe um pouquinho, Levanta, por favor. Como é? Vou passar lá para o outro. Isso. Então, a agenda, né, a gente vai falar, vai ter um mapa mental para dar uma ideia visual, né, de estrutura de alguns pontos-chave de computação em nuvem. A gente vai falar um pouquinho também o exemplo, né, de alguns exemplos do as a Service, né, que a gente tem infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, banco como serviço. Então, tem um monte de as a Service dentro desse mundo da nuvem, né? Então, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos. Então, isso é bem palpável. O nosso dia a dia ele está repleto de coisas na nuvem, né? A gente faz usos aí de diferentes softwares as a Service. Inclusive, a gente está usando um agora, né? Que é essa plataforma que a gente está usando para reunião. Ele também está na nuvem. E depois falar um pouquinho sobre integração dos sistemas, né? Porque tem umas sopas de letrinhas aí nesse mundo, né? SOAP, REST, XML. Então, dá uma contextualizada o que significa essas coisas aí. Então, o que é, né, um serviço em nuvem, né? A definição é a entrega de recursos computacionais, então processamento, memória, né, gravação, capacidade de processar, né, com serviço e a rede, e geralmente escalável conforme aí os requisitos do cliente. Então, antigamente, né, a gente tinha aí, não antigamente, não, hoje em dia a gente tem aí nossos computadores, as empresas têm os seus data centers, CPDs, né, salas POF, então tem diferentes nomenclaturas aí para esse mundo, né? E as empresas, elas tinham os seus equipamentos, eles ficavam guardados dentro de uma sala cofre, e aí elas tinham que, né, desprender recursos financeiros para adquirir esses equipamentos, para ter toda uma estrutura, né? Porque uma sala de servidores, ela depende aí tanto de uma segurança, quanto de tornar um ambiente gelado, né? Porque são máquinas que consomem e aí geram calor. Então, para o sistema funcionar, aí você precisava gastar muita energia, você tinha que ter a segurança, você tinha que ter as licenças de software. Então, se gastava muito dinheiro e, assim, se você demandasse em um dado período de tempo mais processamento, você teria que acrescentar computadores no seu processamento. E aí, numa queda de uso, né, vamos pensar numa Black Friday, né, uma Amazon Day, você tem um aumento grande do uso, mas depois isso tende a cair. E aí você vai ficar com recursos onerosos, subutilizados e onerando, né? Porque você tem ali o gasto de energia, você comprou a máquina, né? Então, o tempo de depreciação dessa máquina, ele não é imediato, então tem todo um custo. A computação em nuvem, ela vem baratear e, vamos dizer, terceirizar esse mundo.
Então, você tem uma empresa, essa empresa ela vai ter as máquinas, então a computação em nuvem por trás, ela tem máquinas físicas que estão em algum lugar do planeta, tá? E essas máquinas elas são acessadas via rede, então pela internet você acessa, então você tem painéis de gestão, se você faz a administração desse serviço, ou se você é um usuário, você vai acessar via URL, fazer um login, senha e ter acesso ali ao software que está hospedado nessa rede. Então você, como empresa, não precisa mais ter máquinas, adquirir essas máquinas físicas, você não precisa mais se preocupar com as licenças, então adquirir licenças de Windows, licenças de banco de dados, né, Oracle, são licenças pesadas, são licenças caras. As atualizações, né, preocupações com segurança desse ambiente, tudo isso fica a cargo de uma empresa. No caso aí, né, a Amazon. Então, a Amazon ela disponibiliza esse mundo de nuvem para que as empresas vão lá e façam a aquisição desse serviço. E aí você hospeda os seus serviços, gera máquinas virtuais, isso tudo dentro do ambiente da Amazon. E aí, com isso, você barateia, né, o seu processo, né, a sua cadeia de produto, né? Então, você faz o acesso via internet desses recursos computacionais, sendo eles todos virtuais. Então, você tem uma máquina física, você não sabe que máquina é essa, se ela está sei lá, na Zona Sul ou na Zona Leste de Petrolina, mas você acessa ela pela rede, você sobe máquinas, desce máquinas, aumenta, diminui o seu parque de processamento conforme a demanda. E aí você paga mais ou paga menos pelo uso que você faz desses recursos. Aí o NIST, né, que vamos fazer um paralelo, como se fosse a nossa ISO e IEC, lá dos Estados Unidos. Então, ela faz aí alguns standards, né, de tecnologia, define alguns padrões. Então, ela coloca que uma computação em nuvem, ela tem uma capacidade de provisão computacional conforme a demanda. Então, você pode subir a quantidade de máquinas, a quantidade de processadores, espaço de disco, conforme a demanda. E aí, numa queda de demanda, você tira nessas máquinas, diminui o seu parque de máquinas virtuais, de processamento para atender a sua demanda. Então, ela tem essa elasticidade, acesso via rede, então você não vai até o local, você não acessa a sala, cofre, onde esses computadores físicos estão, isso só profissionais daquela empresa, da Amazon, da IBM, da Microsoft, que vão acessar, né? Então, a gente não tem esse acesso físico a essas máquinas. Tem um compartilhamento desses recursos, então você tem ali X computadores físicos, e esses computadores físicos, eles são configurados e são usados softwares, né, que vão emular um ambiente virtual, onde você vai compartilhar esses recursos. Então, você vai adquirir lá 5 máquinas da Amazon, e essas 5 máquinas vão ficar alocadas para você. Mas, da mesma forma, uma outra empresa está utilizando essas mesmas máquinas, só que um outro reporte virtual. Então, você tem ali um compartilhamento, então você também reduz o custo, né? Porque tem mais gente utilizando o mesmo produto físico ali, né? As máquinas, elas são separadas, então, isso via configuração, você não acessa uma máquina de outro local. Então, se você tiver lá Recife utilizando, né, também a AWS, você não consegue acessar as máquinas de Recife se isso não for configurado e permitido que você acesse. Então, tem essa segmentação. Mas, fisicamente, você pode estar rodando as duas prefeituras sobre uma mesma máquina física. Tá? Isso é o compartilhamento. Você dimensiona os recursos conforme a demanda, então você pode subir mais máquinas para atender uma determinada demanda, diminuir, você pode aumentar a quantidade de máquinas que vão dar sustentação ao seu banco de dados para ele se tornar mais ágil na resposta. Então, conforme a sua demanda, você vai
escalando essa infraestrutura ou diminuindo, e isso vai gerar para você uma economia, né, como contratante desse serviço, que vai pagar aquilo que você efetivamente tem utilizado. E o controle automático otimizado de recursos. Então, você tem ali ferramentas que vão monitorar o seu ambiente, vão verificar uma máquina ali, uma instância de uma máquina, ela está com algum problema, ele mata essa máquina, então ele desliga essa máquina, reinicia essa máquina, sobe uma nova instância com, né, o software para dar continuidade no atendimento. Então, ele pode subir mais máquinas, se a demanda subir, ele vai equalizar esse tráfego, né, para que as máquinas respondam de uma forma seja mais equilibrada, né, para uma máquina não ficar sobrecarregada enquanto outra não está sendo muito utilizada, e essa que está sobrecarregando aumenta o tempo de resposta e dá uma experiência do usuário ruim. Então você tem todos os softwares que vão fazendo esse controle e vão administrando esse fluxo para que as coisas funcionem corretamente. E isso tudo vai gerando log, tem painéis que a administração pode analisar e ver se tem uma questão a ser melhorada. Então, isso são pontos ali que o NIST coloca como sendo imprescindíveis para que a gente tenha uma computação em nuvem. Aí, do outro lado, a gente começa a ter ali os as a service, né? Então, a gente tem a infraestrutura como serviço. O que é essa infraestrutura? Eu provisionar máquinas, eu provisionar processadores, discos, né, que é o storage, então locais para que você armazene as informações, a própria rede, né, então você tem ali a possibilidade de configurar redes para que as suas máquinas se comuniquem, e tudo isso, né, tudo isso vai dar sustentação para que você possa executar os seus programas. Então, a AWS, ela provê ali a infraestrutura, provê as máquinas, para que a empresa que está prestando serviço para a prefeitura de Petrolina consiga subir o seu software nessa nuvem e esse software ser possível de ser utilizado, ser acessado. Então, tudo isso em cima de uma infraestrutura que a AWS provê para o seu contratante, né? A plataforma, né, plataforma como serviço, então você tem algumas plataformas como a Microsoft Azure, você tem a Google Cloud Mobile, que são ali algumas ferramentas, alguns plugins, para que o desenvolvedor desenvolva a solução a ser entregue para o cliente. Então, esse é um ambiente de desenvolvimento. Então, aí é o pessoal do TI, do desenvolvimento de sistemas, que vai construir a aplicação que utiliza essa plataforma como serviço para gerar o software. E você tem um software como serviço, né, o Software as a Service, onde aí é o usuário final acessando os serviços. Aí a gente tem o Office 365, é um exemplo, Adobe Creative, né, um exemplo também, aquela G Suite, né, documento, planilha, do Google, também é um software como serviço. O Netflix é um software como serviço também, você acessa ele está em nuvem. Então, são ali produtos que são entregues ao usuário final para desenvolver ali uma determinada atividade. Então, o produto, né, esse ERP que a prefeitura usa e os cidadãos acessam, ele é um software como serviço. Tá? Ele foi adquirido ali como um software, como serviço, ele está na nuvem, ele está rodando em cima de uma infraestrutura da Amazon, dando ali os subsídios ali de estrutura para isso rodar. Aí Então, você deixa tem eu te uns fazer uma outros... pergunta aqui rapidinho, antes de você seguir, até para ficar mais claro na nossa mente. Porque aqui, ó, basicamente, a gente tem a computação em nuvem, ou seja, é como se a gente tivesse acesso a uma computação física, só que a gente não está tendo acesso direto, porque isso está sendo ofertado por meio da nuvem, porque a computação física está em qualquer lugar. Aí, dentro dessa computação física, existe as possibilidades de a gente desenvolver determinados tipos de programas, de aplicações.
Aí, por exemplo, a galera de TI pode desenvolver a questão do Petro Online, por exemplo, aquele arcabouço de ferramentas, tipo assim, aqui vai o nome, aqui vai a situação de ser direcionado para tal ferramenta, aqui você pode anexar arquivo, aqui é mensagem. Então o TI faz isso, né? Só que aí a forma que isso é gerido dentro desse programa que foi desenvolvido, ela se dá também por essa equipe de TI, só que ela deixa isso de forma que o usuário consiga desenvolver aquela demanda. Então, por exemplo, a partir do momento que o TI deixou disponível isso na nuvem, né? A partir do momento que isso, de certa medida, tornou-se acessível ao usuário, ou seja, que é essa parte que a prefeitura ela contrata esse serviço, né? Aquela parte de layout, aquelas ferramentas que ficaram ali disponíveis, ela só foi possível pela questão do TI que contratou aquele espaço para desenvolver essa programação. Confere? Isso mesmo. Eles desenvolveram a solução. Então, toda essa solução ela foi desenvolvida por essa empresa. E aí ela usou a infraestrutura da Amazon para subir esse produto, tornar ele disponível na internet. E aí usufruir das facilidades, né, dos ganhos que você tem numa computação em nuvem. É isso mesmo. E aí a prefeitura ela vai dando os inputs de melhoria nesse sistema, a empresa vai desenvolvendo e vai subindo isso para dentro do ambiente, né, da infraestrutura da Amazon, que aí são as atualizações, as novidades que vão surgindo aí na vida, né, do sistema. Compreendi. Obrigado, meu amigo. Pode seguir, por favor. E aí a gente tem alguns outros as a services que são mais específicos, então você pode contratar um banco de dados como serviço, então você vai acessar esse banco de dados, você pode ter aí um IoT como serviço, um blockchain como serviço, então assim, abre um leque de possibilidades, você pode ter uma IA como serviço, então você usar ali já uma programação, usar serviços que estão disponíveis, desenvolvidos já dentro de um contexto de inteligência artificial e chamando isso como um serviço para dentro do seu produto. Então, aí são o X as a Service, né, que pode ser qualquer coisa. Então, quais são as palavras-chave aí? Então, você tem uma abstração, porque por trás de tudo isso você tem máquinas físicas, né, você tem uma infinidade de softwares, né? Tanto sistema operacional, sistema de storage, sistema de banco de dados, sistemas de virtualização. Então, você tem uma infinidade de softwares rodando para tornar esse ambiente possível. Mas isso tudo é uma abstração. No final das contas, você sobe ali uma máquina, para você, aquela máquina é a que vai ser utilizada e beleza. Então, ela abstrai a N complexidades que existem nesse ambiente, tá? Então, o usuário final, ele vai lá, o programador, ele vai entrar lá, vai desenvolver, o usuário final vai entrar no sistema e vai realizar a sua atividade, e isso tudo fica abstraído para camadas mais baixas, onde os times específicos vão dar as manutenções, as evoluções nessas camadas. A escalabilidade, então, aquela possibilidade de você subir a quantidade de máquina, de processamento com uma determinada demanda e diminuir conforme essa demanda caia. O compartilhamento de recursos, então uma mesma máquina física, ela pode sustentar aí N máquinas virtuais e cada máquina virtual atender um determinado cliente, enfim. Aí é uma configuração de compartilhamento desses recursos. Então você consegue otimizar o uso desses recursos para tornar eles mais escaláveis, mais bem utilizados, evitando ali um uso baixo, um desperdício ali de recursos. Acesso via rede, na internet, e uma virtualização. Então, é toda essa camada que faz aí o uso desses computadores físicos que estão em um determinado lugar. Dentro da nuvem, a gente chama aí de região. Então, a gente tem diferentes regiões. A Amazon, ela tem uma região Brasil.
Então a gente sabe que aquelas máquinas físicas, né, que estão ali sustentando aquelas determinadas máquinas virtuais estão no Brasil. Elas podem estar em São Paulo, no Rio, em Pernambuco, no Ceará, assim, ela está no Brasil. Então isso para questões de LGPD, a gente já tira a parte da transferência internacional, porque você não está mandando esses dados para fora do território nacional. Aí você tem outras regiões, tem região Califórnia, você tem região Alemanha, Japão. Então, quer dizer, essas máquinas físicas estão no Japão e você está usando as máquinas virtuais em cima dessa camada Japão. Então, você tem isso dentro das nuvens, tá? Então, a AWS, ela tem Brasil, a Microsoft tem Brasil também. Então, você pode, na hora de subir a sua aplicação e fazer o uso, escolher uma determinada região. Então, vou escolher a região Brasil. Você pode até colocar esse em contrato também, eu já vi, de utilizar apenas a região Brasil. Tá? Então, isso é possível, é factível, isso é bem utilizado. Tá? Então, apesar dela estar distribuída, você pode segmentar para uma determinada região só. E dependendo do serviço, dependendo da região, também fica mais barato ou fica mais caro. Tá? Então, isso também varia ali de estrutura, do uso da empresa, enfim, bem variável isso. Tá? Dan, essa informação eu achei muito relevante, porque pelo que você me falou, né, como a gente vem conversando aqui, em tese, a computação em nuvem ela pode me oferecer essas funcionalidades de qualquer dataset do planeta. Só que por disposição contratual, eu posso escolher, olha, eu quero um dataset que esteja lotado aqui no Brasil. Confere, de fato é essa. E isso para disposições do campo do direito de responsabilidade civil tem uma série de consequências. Por exemplo, porque digamos que o servidor estivesse fora. Imagine a quantidade de normas internacionais que você teria que, de certa medida, trabalhar para poder, digamos, ter acesso a algum tipo de efetivação de uma norma que no país é relevante. Ou a depender do servidor, se ele estiver na União Europeia, ele pode estar submetido à legislação específica, como a gente chama o GDPR, que possui uma norma bem mais, digamos, protetora dos direitos humanos, diferentemente de algum outro país, de algum outro continente que possa ter uma legislação mais frouxa com relação ao tratamento dessas informações que estão ali sendo geridas. Né? Então, eu acho bem interessante essa questão, porque a depender de onde vai envolver tanto questões de trato jurídico com relação ao negócio que está sendo ali tratado, como também a questão financeira que vai estar envolvida. E aí até uma pergunta, antes de você dar seguimento, se tu tem essa informação, se normalmente gerir essas informações aqui no Brasil seria mais caro do que gerir essas informações em outro lugar do planeta, porque como a gente sabe, a depender do como aquele país, ele, digamos assim, possui uma legislação mais dura, isso costuma ter um preço mais caro para você manter um sistema, né? Por exemplo, a partir do momento que eu tenho que ter uma regulação mais específica, atender uma série de normas jurídicas, o cuidado da empresa acaba sendo um cuidado que demanda um pouco mais de gasto financeiro para a manutenção da estrutura, coisa que, digamos, se eu tivesse um lugar mais solto, eu não precisaria gastar tanto com questões de segurança. Isso tem lógica, assim, os valores eu não conheço, tá? Eu não cheguei a ver valores. Eu vi um caso específico da IBM que você usar a nuvem dela nos Estados Unidos era mais barato do que você usar a nuvem dela na Alemanha para um serviço bem específico, tá? Então, assim, é muito do caso a caso, assim... Mas, assim, conforme você vai colocando, acrescentando medidas de segurança, medidas administrativas, isso vai gerando um custo, né? Você lendo essas nuvens, eles dizem que dão sustentação às legislações mais variadas possíveis, né? Então, agora, quanto que isso, no final das contas, vai dar de um chequinho do final do mês para pagar o serviço, eu não sei.
Eu não tenho essa visão. Entendi, meu amigo. E aí, Dan, a gente dando seguimento, pode seguir com tua apresentação. Se for para passar para outro slide, você me avisa que eu passo. Tá, pode passar, por favor. Tá, ficou tranquila essa parte? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode continuar. Dan, eu lhe sendo sincero, para mim ficou ainda mais preciso do que da outra vez que a gente conversou lá pela São Francisco, viu? Porque Legal. aqui, naquele meu primeiro contato, eu ainda estava muito verde com relação a esses aspectos, né? E dessa vez ainda ficou um pouco ainda mais claro, né? E eu espero que o pessoal também esteja conseguindo acompanhar, e pelas manifestações aqui, todo mundo está acompanhando. E eu reforço, gente, porque esse assunto que a gente está se debruçando aqui é coisa rara, viu? Vocês não vão encontrar isso por aí. É tema muito específico, muito preciso. Então a gente percebe que isso que a gente, para muita gente seria algo como, nossa, que novidade, está muito mais presente e com muitas consequências jurídicas do que a gente pode imaginar antes da gente ter o contato. Só aqui, nesse pequeno início de bate-papo, vocês viram a quantidade de consequências jurídicas que isso pode repercutir. Patrícia, querida, está com a palavra. Eu queria dizer, Daniel, para mim ficou muito claro. Eu queria dizer que é um assunto instigante, é um assunto novo. Não, a gente não trata muito sobre ele, mas a sua explicação está muito clara e eu estou gostando muito de entender, viu? Ah, que bom. Beleza. Aí qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Que bom, tá ficando claro. Então aqui, né, dando continuidade àquela questão do as a service, é só uma visão assim mais exemplificativa das coisas, né? Então você tem a infraestrutura como serviço, né, esse IaaS. Então você tem a camada mesmo de infraestrutura, os recursos computacionais, a máquina, o hardware mesmo, tá? A memória espetada na placa-mãe, o processador. Então você tem essa camada mesmo física da coisa, os cabinhos espetados nos equipamentos. Mas em cima dessa camada você tem uma camada de middleware, que já é software, que vai fazer a orquestração desse mundo físico. Então você tem ali uma máquina com X processadores, a partir dessa máquina eu consigo subir 20 máquinas virtuais. Essas 20 máquinas virtuais é essa camada middleware que vai permitir que a coisa funcione. Então ele vai pegar recursos desse mundo físico e disponibilizar isso em mundo virtual. Então você tem aí as instâncias, você tem os monitores, o gerenciamento de todos esses recursos, enfim. Então você tem N coisas aí, N aplicativos, que assim, isso é uma lista bem chutinha, tá? Tem Ô, Dan, uma variável. Daniel, você tá me ouvindo, né? Ó, só para ficar um pouco mais claro, deixa eu ver se de fato eu entendi. Digamos que aqui é a própria estrutura física da nuvem em si, né? Os processadores físicos que estão em algum lugar. Isso. Não é isso? Aí, aqui, digamos que no campo do Petro Online, a Unidoc, ela faz a gestão do processo, não é isso? Ela elabora a ferramenta que vai vender para a prefeitura, não é isso? Não, ainda é a Amazon aí. Aqui ainda é a Amazon. Isso. Aí são os produtos que a Amazon usa para tornar possível ela disponibilizar uma infraestrutura como um serviço na nuvem. Aí, então, no caso, a Unidoc, ela entraria já aqui com essa confecção do produto? Ou direto na aplicação do usuário, tá? Pode ser também. Eu não sei se ela utiliza essas ferramentas de programação, quais ela utiliza. Então, ela entraria nessa camada de programação e na própria aplicação, subindo a aplicação, fazendo teste, fazendo o acompanhamento da aplicação, enfim. Mas essa camada de I, ela está na mão da Amazon. Ah, entendi. Então, no caso, aquela confecção daquela interface onde o usuário ele vai inserir a demanda dele. Então, por exemplo, aquela elaboração do que é preciso para ter acesso à plataforma, o que é possível ser anexado, qual o tipo de mensagem que pode ser anexada. Isso aqui já está direto no campo da aplicação. Isso. Exatamente.
Ou seja, basicamente, é por isso que nesse sentido eu posso concluir que basicamente a prefeitura ela recebe algo já pronto. Confere? Sim, sim. Ela já recebe algo pronto e basicamente a função dela é somente subir no site e possibilitar que o usuário use. Ela vai definir algumas regras, né? Porque a prefeitura tem as suas leis, né? Suas leis orgânicas, tudo. Então pode ser que o software tenha que fazer alguma adaptação para atender aquelas determinadas leis. Outras não, já são estaduais, federais, e aí acaba entrando tudo no mesmo balaio. Então ela vai definir algumas coisas, essa empresa ela vai codificar isso para atender esses requisitos que a prefeitura passar, ela vai subir isso num ambiente que a gente chama de ambiente de teste. Sim, eu estou fazendo um caminho feliz, tá? Assim, tomara que eles façam desse jeito. Aí é validado isso, né? Então, gestores da prefeitura, a pessoa que está à frente disso valida para ver se está tudo ok. E aí isso é jogado no ambiente chama de produção, que é um ambiente quente, que é o ambiente que está disponível ali para os servidores, para os cidadãos, né? Conforme as regras que foram estabelecidas. Né? Perfeito, ficou mais claro. Porque inicialmente eu tive a visão equivocada de que de fato ela ficava já nessa parte de IaaS, né? E na realidade não era, já fica lá em cima, que é literalmente a parte de fazer o programa está pronto para ser utilizado pelo usuário. Então, a gestão por parte da prefeitura é basicamente retoque. É basicamente digamos assim, vou utilizar uma expressão aqui, burilar, né, ajustar possíveis peculiaridades do sistema para que, de certa medida, atenda políticas específicas da gestão pública que está em vigor. É por isso que, nesse ponto, gente, aqui surge um negócio bem interessante. Até eu conversei com o Daniel em um momento passado, que a prefeitura ela não possibilitava aquela questão do contraditório. O Daniel quase caiu da cadeira, né? Porque é aqui onde, no caso, o Cléristo, que é o secretário, ele desabilitou essa função que já vem de fábrica do Doc One. Do OneDoc, né? O OneDoc ele já vem com um mecanismo onde todo mundo possibilite ter acesso às interações que vem sendo desenvolvida. Só que, como é a ferramenta pré-pronta, quando ele chega na mão da gestão pública, o Cléristo bloqueou essa função que, a nosso ver, de forma brutalmente equivocada, exatamente porque a prefeitura não está adequada à LGPD. Então, você percebe devido a um problema de não adequação, seja dos servidores públicos municipais, seja da própria prefeitura, a documentação que corre internamente à prefeitura não está adequada de forma categórica à LGPD, as movimentações que poderiam ocorrer poderiam deixar, de certa forma, algum servidor vulnerável, como foi o caso que aconteceu com uma servidora na prefeitura, onde ela foi ameaçada por alguém que se sentiu ali, de certa medida, violado. Então, você percebe o quanto que é importante uma adequação e um trabalho sério que precisa ser desenvolvido para garantir os princípios constitucionais que aí estão em jogo. César, meu amigo, pode dar seguimento, por favor. Isso mesmo. Então, aqui, né, então, essa camada física, então ela dá sustentação a tudo isso, tá? Essa camada, do IaaS, ela vai rodar o software da Prefeitura de Petrolina, vai rodar o software da empresa do hospital do Maranhão, enfim. É uma camada que ela é mais de sustentação, ela é uma camada mais padrão que sustenta conforme a tecnologia usada. Tá? A interface da programação, né, o PAS. Então, já é uma interface já de desenvolvimento. Então, se a empresa usa a Oracle para desenvolver, então ela pode usar o Open Oracle, a Azure, se for Microsoft, enfim. Então, você já começa a especializar conforme as tecnologias que você usa para desenvolver aquela solução. E a camada lá de cima, que é a camada mesmo da aplicação do usuário, que aí é o front-end, o que a gente usa, é o Google Drive, Dropbox, Facebook,
Netflix, as planilhas do Google, da Microsoft, enfim. Isso aí já são aplicações disponíveis ao usuário final. É o próprio produto, né, da DocOne que vocês usam. Então, essa é a camada ali do software como serviço. Esse software ele pode ser utilizado por outras prefeituras, né, eles podem ter algumas adequações, eles vão rodar em máquinas virtuais diferentes, mas a aplicação ali, a camada como serviço do software, ela é vendida como um software como serviço, tá? Então ela vai vender isso aí para N prefeituras e elas vão usar isso como um serviço dentro da administração e aí ter os ganhos de utilizar uma nuvem, né? Porque se eles fossem contratar a máquina, eles teriam todo um custo a mais de desenvolvimento, de manutenção desse produto, que eles não precisam ter, porque grande parte das coisas a Amazon é que vai fazer, e ela faz para o ambiente dela, então a parte de segurança, a parte de atualização de patches de sistema operacional, né, desses softwares mais de baixo, né, de infraestrutura. Então ela se preocupa com a segurança da aplicação que ela desenvolve, com a boa prática que ela desenvolve, por uma resposta correta, por uma resposta rápida, né? Usando ali boas práticas de programação. Então ela divide um pouco essa questão e fica mais em conta, e no final das contas também fica mais em conta para quem contrata, porque esse é um custo que diminui e aí você conseguiria vender o produto mais barato. Pode passar para o outro, por favor. E aí, fechando, né, a gente tem a integração entre sistemas, né? Então, a gente pensa num ERP, né, que é uma plataforma enterprise, né? Ela junta diferentes blocos. Pensar assim numa empresa. Você tem a parte do RH, você tem a parte dos contas a pagar, contas a receber, segurança, parte contábil, enfim, diferentes áreas dentro de uma empresa. A ERP, ela vai permitir com que todas as coisas se comuniquem. Então, a caixinha de contas a pagar, que é o módulo de contas a pagar, ele vai se comunicar com a parte do financeiro, da parte contábil, que é um outro módulo. Para que esses módulos se conversem, a gente tem aí uma integração entre sistemas. E aí também pensando na própria, vai dizer, a prefeitura, ela vai emitir lá alguma questão aí, sei lá, algum serviço, e aí ela tem que repassar algum valor para o âmbito estadual. Então ela vai fazer uma comunicação com a Secretaria da Fazenda, né, do Estado. Então essas integrações, essas trocas de informação que eu preciso pegar informação para continuar um determinado processamento, né? Ou eu preciso mandar essa informação para um outro lado para poder cumprir alguma obrigação. Isso é feito via integração de sistema. Então, se você vai lá validar se aquele CPF está sendo informado é um CPF válido de uma pessoa que está viva, né? Um contribuinte, você vai chamar um serviço da Receita Federal que vai validar se aquele CPF é um CPF válido, se é um CPF que está numa situação regular, se é daquela pessoa mesmo, né? Então, bate com o nome que está sendo apresentado, que eu tenho registrado na Receita. Então, eu chamo isso por um serviço que a Receita disponibiliza. Uma nota fiscal eletrônica. Eu vou chamar um serviço passando determinadas informações para que eu tenha ali a escrituração daquela nota fiscal eletrônica. Então, essas integrações, elas acontecem normalmente, isso é totalmente comum, né? Porque você tem especializações, né, de cada segmento, e as informações que eu preciso trocar, eu vou trocar com esse outro sistema, que entende daquele determinado negócio. Então, a Receita entende
e dá a palavra final sobre o CPF. Então, eu vou consultar ela para validar determinada informação. Então, eu faço isso via uma chamada de API, que é uma interface de programação, né? Então, eu tenho ali uma determinada regra, você vai me passar tais informações e eu vou te devolver tais informações. A depender do que você me passa, eu vou te falar, olha, esse CPF aqui está errado. Essa informação, você não me mandou determinada informação que eu preciso. Então, tem alguns códigos que eu vou devolver para quem me chamou para dizer se está tudo certo, devolver a informação ou não, está errado. Você não me passou o CPF, então não tenho como validar. Essas APIs, né, que são essas trocas, elas utilizam aí dessa tecnologia SOAP ou REST para fazer essa comunicação. Isso aí é uma padronização. Então, se você usar REST, então todo mundo vai usar REST, todo mundo sabe como é que é um REST. Então, isso torna ali uma uniformização para que os sistemas possam se conversar. Se você for usar SOAP, o SOAP tem algumas regrinhas. Então, você usando o SOAP, você segue essas regrinhas e isso vai tornar possível você se comunicar com o sistema do outro lado. Porque se você não tem essas regras, se você não tem esse jogo definido, e cada um fizer do seu jeito, as aplicações não vão se entender e você não vai conseguir chegar do outro lado. Então, se você junta numa sala alguém que fala chinês, outro fala alemão, outro fala francês, e cada um sai falando do seu jeito, ninguém vai entender nada, então você não vai sair do outro lado. Então, essas regras, elas permitem que os sistemas consigam se comunicar, trocar as informações que são necessárias e dar continuidade ao seu processamento. E aí a gente tem o XML, que é muito utilizado para a troca dessas informações. Ele é um documento texto, e nele a gente usa algumas tags para, na hora de o programa ler, ele saber ali que o nome está em tal lugar e o conteúdo desse campo nome é o nome da pessoa. A tag endereço vai conter o endereço daquela pessoa. Então, você também cria ali uma padronização e aí você consegue rodar esse XML e dar cargas no seu banco de dados, realizar ali uma validação. As notas fiscais eletrônicas, elas usam XML. Então, você monta um XML e encaminha isso para a secretaria. A secretaria vai pegar esse XML que é padronizado, vai processar isso e vai dar andamento no seu trabalho. Então, essas integrações, elas vão tornar possível a realização de inúmeros negócios, né? Inúmeras necessidades, negócios jurídicos, porque em cada sistema vai ter uma parte da informação, vai ter uma parte do entendimento de como realiza aquele negócio. Então, essas integrações, elas vão fazer com que as coisas caminhem do início até o fim do jeito que deve ser. Então, aí que entra esse SOAP, esse REST, esse XML. Então, é uma camada mesmo de programa, isso é TI puro, para que as coisas consigam se conversar e se comunicar e o programa consiga funcionar como deveria. E acho que esse é o último, né? Pois é isso, meu amigo. Eu fiquei bastante feliz. Já tinha aquela outra sua palestra lá na São Francisco, foi mais específica, né, a respeito da estrutura mesmo da computação em nuvem, que aqui a gente não foi muito para aquela área lá da última apresentação, por conta daquele artigo, mas para o contexto aqui do Petro Online, que tem sido o nosso objeto de estudo, ficou bastante claro, né, o que é que de fato faz a plataforma funcionar. E inclusive, Daniel, eu não sei se você tem contato com a questão do gov.br, mas parece que essa tua última fala desse último slide é exatamente o que faz a comunicação entre os dados do gov.br e essa outra plataforma, porque ela também possibilita o login via gov.br, né? Então, essa sincronização é exatamente isso que acontece, essa integração. Que, diga-se de passagem, é uma tendência, né? Isso, Dan, que vai acontecer com os serviços públicos que vem sendo prestados no nosso país. Isso, a ideia é que o gov.br seja ali
o local onde você consiga validar os CPFs de todo mundo, né? Então, quando você vai logar e esse sistema utiliza o GovBR como uma ferramenta ali, né, um produto de login, ele vai chamar um serviço REST do Gov. Você vai passar algumas informações e ele vai validar se esse carinha tá lá na base, qual que é o selo, né? Que o Gov ele tem um conceito de selo ouro, prata, bronze, que é pelo nível de confiabilidade, né? Então, se você foi no balcão de um serviço, se você tem um certificado digital, ele considera que aquele registro está bem quente, né? Ele valida que você é você mesmo. Então, ele te dá o ouro, e você sendo ouro, você pode fazer determinadas coisas. Se você só fez o cadastro lá, colocou o seu e-mail, ele te dá bronze porque ele não tem certeza que você é você. Então, você precisaria até o balcão de um serviço, até o cartório eleitoral validar, né, a sua biometria, e aí ele vai saber que você é você e vai levar você no selo ouro. Então, para você saber se esse cara, qual selo que ele tem, para saber se você confia determinada funcionalidade que é mais crítica, que você tem que saber que aquela é aquela pessoa mesmo, aí você vai fazer o uso desse Gov, obter o selo que aquela pessoa tem, e aí liberar ou não determinada funcionalidade, né? Se o cara não tem, ele fala, ó, procure o balcão na Secretaria X para realizar essa atividade. Que aí eu não sei se você é você mesmo. Então, isso funciona exatamente nessa forma, a integração entre sistemas usando o REST. Perfeito, meu amigo. Patrícia, tá com a palavra, querida. Daniel, exatamente isso. Eu sou selo ouro, porque eu fiz aí a biometria facial. Eles recolhem, né, nossos dados através da biometria facial, de casa mesmo, do celular, tiram uma foto, e aí você consegue adquirir o selo ouro e ter acesso aí a todos os sistemas, a todos os serviços disponíveis no Gov. Exatamente. É que tem muita gente que tem dificuldade com tecnologia, né? Então, o Brasil é muito diverso, né? Então, tem muita gente que nem tem Gov, ou tem Gov bronze. Então... E é isso que é interessante. Dan, não sei se você lembra das discussões da gente no mestrado, a gente comentava muito, né? Porque o professor Senise, ele costumava dizer que São Paulo era, digamos assim, um país dentro de um país, exatamente porque ali retrata uma diversidade cultural muito grande, né? Você percebe que São Paulo ele respira cultura por metro quadrado. As disparidades sociais, elas são assim por centímetro quadrado. Basta a gente passar ali na Praça da Sé, que a gente vê de um lado assim construções muito imponentes e também na mesma praça uma das maiores populações de moradores de rua do planeta. Então é um negócio muito gritante. E Dan, aqui no Nordeste é um negócio que tem muita coisa que salta os olhos. E uma delas são esses aspectos do analfabetismo digital, que não é um problema só nosso. É um problema mundial. Inclusive, o André Faustino tem desenvolvido pesquisas a esse respeito. Inclusive, publicou uma obra essa semana aí em São Paulo. Inclusive, nosso PAPS acadêmico, o professor Irineu, estava lá na cerimônia de lançamento do livro, exatamente sobre esses aspectos da literacia digital. E eu até achei estranho o termo, literacia digital, e no frigir dos ovos nada mais é do que alfabetização digital. Só que por disposições da ONU, né, usa-se essa nomenclatura. Essa nova forma de alfabetização é um problema que nosso país ele precisa, de certa medida, enfrentar, e a administração pública, toda ela, ou qualquer agente privado que caminhe por esses caminhos da virtualização de serviços, eles precisam se ater. E com mais razão ainda, a administração pública. Inclusive, a colega Michele, que falou que tem que se debruçar um pouco mais sobre esses aspectos da acessibilidade, é um assunto muito sensível, porque, por exemplo, a gente vai se deparar com pessoas que sequer sabem da existência do Gov.br,
Então, como é que esse cidadão, digamos, cidadão naquele sentido bem constitucional da palavra, ou seja, aquele eleitor, aquele com capacidade de votar e ser votado, que não só ele, mas a gente sabe que o acesso à administração pública é do cidadão e também de qualquer pessoa, né? Porque o termo cidadão, ele é restrito, né? Se a gente pegar o termo cidadão constitucionalmente falando, como diz a professora lá da PUC, rapaz, que eu esqueci o nome dela, meu Deus do céu, que é a branquinha do cabelo, que já tá com o cabelo bem branco, rapaz. Agora eu não vou lembrar o nome dela, ela é bem famosa. Não sei o que, Garcia, rapaz. Maria Garcia, lembrei. Maria Garcia, lá da PUC, ela fala bem categoricamente, né? Porque a gente costuma muito utilizar essa expressão cidadão, só que cidadão é aquele que tem capacidade de votar e ser votado por os fins constitucionais. E a gente tem que levar em conta a palavra pessoa. Pessoa. E até digo mais, pessoa e não só pessoa humana, né? Porque José Afonso da Silva ele fala que pessoa humana é a característica lá do texto constitucional, no sentido da dignidade da pessoa humana, que aí sim só a gente, ser humano, tem. Mas no campo da administração pública, a gente tem que lembrar que existe a pessoa não humana, que é a pessoa jurídica. E os serviços que a administração pública também estão direcionados à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica precisa de regularizar questões tributárias, precisa ter acesso a licenças e tudo mais. Então, o termo mais adequado parece ser, de fato, a expressão pessoa. Então, a gente se preocupar com essas pluralidades. Aquele aspecto que a gente chamou a atenção, que até outra hora também conversei com o Daniel, que é a elaboração de tutoriais, um canal específico de sanar dúvidas, principalmente de apontar aqueles serviços assim mais corriqueiros e mais usados por determinados grupos e fomentar esse tipo de informação, né, de aculturamento a esse serviço é extremamente importante. E como a gente até falou no WhatsApp, o Petro Online deixa muito a desejar nesse quesito. Muito, muito. Na realidade, ele não tem. E, sem dúvida alguma, a gente bater nisso é extremamente relevante. Não só para ensinar os colegas da advocacia a fazer uso dessa ferramenta administrativa, como também as demais pessoas que vão precisar desse serviço. Daniel, meu amigo, eu não sei se você tem mais algum comentário. Não sei se alguém... Você comentou de acessibilidade, né? Isso é uma questão assim bem importante, né? Até escrevi por um dos créditos lá. Hoje em dia eu não sei qual que é esse número, mas se você pensar em acessibilidade para as pessoas que têm alguma necessidade, né, que seja especial por questão de surdez, por questão de visual, quando eu levantei lá os números para escrever o artigo, não chegava a 5% os sites adequados para esse público. No público, isso era pior ainda. Então, assim, como é que você vai trazer serviços públicos para uma plataforma onde você vai jogar para escanteio uma quantidade de pessoas que não vão conseguir acessar porque a ferramenta não dá para ela possibilidades dela conseguir exercer os seus direitos. Exato. Então, é um ponto também a ser visto, né, a ser criticado e a ser cobrado para que essas ferramentas elas introduzam, né, essas pessoas para terem os mesmos direitos que todas as demais, né? Exato. Edan, depois, se possível, você me manda o nome desse artigo específico, eu vou colocar, até porque nossa colega Michelle, ela está se debruçando e ela tem um carinho muito grande, especificamente por esse campo da inclusão, e certamente ela tomar contato com esse material bibliográfico vai ser bem interessante para a desenvoltura do trabalho dela. E é por isso, Dan, que eu sempre achei interessante que tanto a administração pública como a iniciativa privada não pode utilizar a virtualização dos serviços como um meio único, e sim como uma ferramenta a mais para se potencializar o acesso a serviços essenciais. Então, por mais que a gente tenha a prestação do serviço público via remota, via virtualizada, sempre tem que haver uma via física, até por uma situação de emergência, até mesmo por uma situação de uma necessidade, de uma não afeição à plataforma, até para não se perder o contato
visual com a própria administração pública e saber que também a lei existe. Então, a meu ver, a gente não deve trabalhar como uma única carta na manga, mas sim como cartas na manga, e sem dúvida alguma, essas alternativas de trazer a tecnologia como uma ferramenta a mais, ela sempre me soou bem ao ouvido, e eu acredito que deva ser esse aí o caminho que a gente deve seguir, né, a elaboração de políticas públicas e fomento à acessibilidade no nosso país. Beleza. Daniel, meu amigo, eu não tenho mais nada a lhes falar, né, em relação a tantas perguntas que eu te fiz, só me cabe agradecer enormemente pela gentileza de ter aceitado o meu convite. Fico muito agradecido tanto pela oportunidade de continuar sempre aprendendo contigo, né, que a gente sempre tem tido a oportunidade de se encontrar em algumas oportunidades, né? Fico enormemente feliz, e no início do mês, sem Deus, a gente vai estar lá no outro grupo de pesquisa tratando do novo tema. Não sei se você já teve tempo de ler o artigo, gostei bastante do artigo, e se os colegas não têm alguma pergunta, se tiverem, levanta a mãozinha, caso não tenha, a gente se encaminha para o final da reunião, e dia 4 a gente volta a conversar, e qualquer pergunta, qualquer sugestão, a gente vai estar lá no WhatsApp. Valeu, queria só agradecer, né, a oportunidade, pela vocês, né, disponibilizarem o tempo de vocês para me ouvir. Eu vou até tirar uma fotinha, A Patrícia falou que não pode abrir a câmera, mas se a Michelle puder e quiser sair no fotinho com a gente, sinta à vontade. Se não puder também, não tem problema. Deixa eu tirar aqui a danada da foto. Ô, Patrícia, já que você não pode abrir a câmera, coloca pelo menos um perfume, que acredito, se ele não colocou, coloca aí, que é para aparecer na imagem aqui também, que a gente vai fotografar, para ficar bem bonitinho. Oi. Então, meu amigo. Valeu. A gente declara por encerrado. Eu vou pedir só o pessoal para ficar só um minutinho a mais aqui, para a gente poder fazer um fechamentozinho a respeito das pesquisas que a gente está desenvolvendo. E aproveita aí o friozinho argentino, né? Você está em Buenos Aires, aproveita para dar um rolé, né? E com certeza. Em breve a gente se vê, meu irmão. Valeu. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa finalzinho de tarde de devaneios, tá? Eu, particularmente, achei bem interessante a exposição, até para conhecer um pouco mais o quanto que a tecnologia está mais avançada do que a gente imagina, tá? Então, inclusive, agora, recentemente, eu escrevi um artigo para o Conju, falando exatamente sobre a aplicação da computação quântica. A computação quântica, ela tem uma potencialidade de processamento muito maior do que essa que a gente tem hoje. Então, imagine uma grande nuvem repleta de informações globais, submetidas a uma computação quântica. Você consegue imaginar o quanto que isso pode, de certa maneira, impactar a vida em sociedade? Isso hoje ainda não é possível, mas é uma realidade que está cada vez chegando mais próxima pelo desenrolar. Mas aqui já é uma coisa que foge um pouco do nosso aspecto, de nossa análise, mas com relação ao Petroline em si, eu acho bem interessante, porque aqui, ó, a gente de cara já traz três grandes questões. A primeira delas, acessibilidade. A segunda delas, questões de jurisdição, aspectos de direito internacional, porque como a gente viu, a partir do momento que um servidor, sei lá, está na Arábia Saudita, ou está no Japão, ou está nos Estados Unidos, que tem uma legislação mais liberal, ou está na Europa, que tem uma legislação mais no sentido de preservação do ser humano, tudo isso vai ter consequências jurídicas. Então, a depender das questões que estejam ali em jogo, os aspectos ali tutelados por sistema jurídico não é somente o brasileiro. Existe uma série de nuances com relação a isso, né? E com relação à proteção de dados em si. Pelo que o Daniel passou, né? Esses canais, eles não se comunicam. Então, aquele recorte da nuvem que faz o tratamento do Petroline, ele é um recorte feito para esse processamento, né? E por disposição contratual, muito possivelmente, que é uma coisa que até seria interessante se a gente pudesse, era ter acesso a esse contrato para verificar os termos que ali estão expostos.
Mas, pelo que o Daniel falou, normalmente esses contratos, eles vêm com a cláusula, né, de proteção específica, do não uso dessas informações para outra finalidade que não aquela. É como se, inclusive, o Daniel, ele usa como se fosse assim, imagine um recorte da nuvem que você recortou e disse, olha, aqui é PetroOnline. Esse recorte fica como um recorte cinzento. Ou seja, a nuvem, no caso a Amazon, ela não sabe qual o fluxo de informação que tem aqui dentro. É mais ou menos como se eu alugasse minha casa para Ana e abrisse uma portinha lá no fundo da casa e dissesse, Ana, ó, esse quarto aqui, só você tem acesso. O que a Ana guarda lá, eu não sei. É mais ou menos isso que a gente tem hoje. Tá? Então, eu tenho todo o resto da casa para mim alugar os cômodos para quem eu bem entender, mas aquele quartinho ali, em tese, a Ana que locou, ela tem acesso àquelas informações e aí, por disposições contratuais, você regula o uso, regula a exclusão daquelas informações em caso de cessação de serviço e por aí vai. Então, eu acho que esses são o grande cerne da discussão de hoje. Eu espero que isso tenha trazido contribuições para o alargamento interativo, não só de vocês, como também para mim, que aprendi bastante hoje. Ana, com a palavra, querida. Boa tarde a todos. Eu acho que eu não dei boa tarde para todos, né, quando eu entrei, né? Pequei aí nesse aspecto. E eu queria, com essa pergunta do professor instigante, né, vocês já imaginaram o que é isso em termos de convivência social, né? Milhares de dados quânticos ali numa nuvem só. Então, quando o professor perguntou isso, eu lembrei logo de um episódio que a gente tem da série que chama Black Mirror, que eu vou deixar aqui no chat indicando para vocês. O nome do episódio é Pedacinhos, e fala justamente até onde vai a sociedade e o uso de dados, né? Então, explora bastante essa questão do nosso imaginário, e realmente é ficção, mas não é algo que está tão distante assim, né? Uns 10 anos atrás ia parecer até loucura. Mas aí é o episódio 2 da 5ª temporada. Se vocês tiverem interesse, o nome do episódio é Smithereens, e na tradução livre é Pedacinhos o nome. Não sei se vai estar exatamente Pedacinhos, mas não tem erro, né? O 2 da 5ª temporada. É muito interessante. Obrigado, querida. O Black Mirror é estupendo. A gente, inclusive, aquele episódio Urso Branco, ele foi abordado pela gente na aula do mestrado. O Black Mirror, ele sempre tem trazido... Eu vou anotar aqui, eu não assisti o Urso Branco. Muito, muito, muito interessante. Patrícia, querida, tá com a palavra. Black Mirror é vida real total. É vida real. Esse primeiro episódio da 6ª temporada, né? Que é o caso, eu até comentei no meu Instagram, é total vida real. Eles não tem, de ficção não tem nada. Os caras pegam o que a gente está... deixa eu ver aqui, só um minutinho. É o primeiro da 6ª? É o primeiro da 6ª. Porque eu não assisto contínuo, não. Eu vou pegando um ou outro ali que alguém indica, né? Entendi. Aqui, eu vou te falar. Eu acho que eu anotei o número... Se for o primeiro da 6ª... Não, é o primeiro da 6ª temporada. Eu não anotei o nome. O nome não tem erro, não. Não tem erro, não. É só... inclusive, até eu vou assistir também esse que eu ainda não assisti. O episódio fala da protagonista que ela contrata um serviço de streaming e, ao aceitar os termos de uso sem ler, que é o que 99% dos casos que acontece, ninguém lê política de privacidade de termo de uso. Então, quando ela aceita aquele termo de uso, lá tem informando que a vida dela vai ser exposta, toda a vida dela. E aí o desenrolar é péssimo. Enfim. E diga-se de passagem, isso aconteceu agora recente com a nova rede social do Instagram, né? Aquela rede social lá só até o pós-vida da gente, a gente autorizou já que eles têm acesso. É um negócio... E é uma cilada, viu? Porque se você quiser apagar a sua rede social Threads, você tem que apagar seu Instagram. Tudo. Tipo assim, ou tu fica ou sai com tudo. Não tem até uma piada, assim, porque quando a gente entra em qualquer site, a LGPD obriga a falar quais cookies você aceita, né? Só que cookies em inglês também significa biscoito.
Então a pessoa acha que é biscoito e aceita tudo, né? É desse jeito, desse jeito. E não sei se vocês perceberam, mas inclusive a Threads, ela identifica cada usuário por um número. Isso é mais apocalíptico do que nunca. Lembra, não sei se vocês já assistiram filmes apocalípticos, que as pessoas são identificadas por números. Tá lá, cada um com seu númerozinho. Eu aqui não fui, que não sou, li toda a política de privacidade e jamais aceitarei uma rede dessa. Eu acabei indo, mas porque eu sou pesquisador, eu gosto de ver um negócio quente. Eu já fui também. Eu vou pensar, como é que Eu será o fui- engajamento dessa Eu fui rede? exatamente para me poder criticar, né? Só que eu não fui com minha rede pessoal, eu fui com uma profissional para poder ver como é que a coisa funciona e poder estar lá analisando por dentro como é que a coisa funciona. Então, depois você troca informações comigo, porque eu não fui e não vou, jamais. Ah, não, e já sabendo dessa, nem adianta. Agora que eu já fui, não tem mais jeito, tem que ficar. Ô, Devon, olha, você trouxe um palestrante, nossa, ele foi altamente didático, ele desenhou a computação em nuvem para leigos. Sim. Eu achei incrível, tipo... Gente, olha, esse tipo de conteúdo que vocês estão tendo aqui, eu acho que nem pós, pelo Brasil, vocês vão ter. É assunto quentíssimo, quentíssimo, é coisa de ponta, é coisa sofisticadíssima. Pode ter certeza no que eu estou dizendo a vocês, tá? E eu leio muito, tenho contato com muita gente, e não é bem assim que a coisa funciona, isso não tá assim. Deixa eu te falar uma coisa, sabe uma ideia que eu tive aqui, que a gente podia disponibilizar, quando a gente tivesse palestras desse nível, ou até qualquer palestra, certificado. Não, eu já estou fazendo o certificado para o pessoal. Já estou fazendo o certificado. Inclusive, da Aerotilde também, que vai ser a outra palestrante do dia 4. Inclusive, recomendo vivamente a vocês que participem, principalmente quem advoga, não pode perder a palestra. Eu conheço a palestra dela, conheço ela como pesquisadora, é uma queridíssima amiga, colega de grupo de pesquisa já há quase 4 anos, uma juíza extremamente competente, e pode ter certeza, ela vai trazer muita coisa bacana para a atividade da advocacia. Eu estou trazendo a turma de Direito do Trabalho e já peço autorização para trazer a turma da Jovem Advocacia. Gente, traga o cachorro, o papagaio, todo mundo. Não tem besteira, não tem estresse, não. Show. Sinta-se à vontade, a comissão é nossa. Gente, e basicamente, só reforçando, né? Vocês percebem o quanto que isso tem a ver com proteção de dados, né? Esse negócio de achar que LGPD é mimimi, é coisa de gente moderninha, que é uma lei que não vê, que não vai colar. Gente, não existe. Em países sérios, e isso é tratado com bastante seriedade. Hoje, no nosso país, a gente tem discussões seríssimas a esse respeito, e a gente precisa inserir isso na administração pública. Quem ainda não leu aquele material que eu já escrevi, eu sugiro que leia, tá? Que ali já tem um bom subsídio teórico e um bom subsídio de como é que a ferramenta funciona hoje. Isso vai facilitar muito. Gente, basicamente, 9 meses de pesquisa já está ali. Então, você já vai achar tudo mastigadozinho, já está tudo lá, burilado. E para a gente aqui da comissão, a gente está tendo acesso a isso em primeira mão. Ninguém no país está estudando o Petro Online, só a gente. Então, está tudo mastigado lá. Leiam. Ali vai servir muita coisa para vocês tirarem, para desenvolver ideias do trabalho de vocês, e assim, semestre que vem, a gente vai estar com esse livro pronto para a gente publicar. E aí, como eu disse, se a gente não tiver a quantidade de artigo suficiente, a gente manda se for artigo pronto, tipo 15 paginazinha, bonitinho, a gente manda para uma revista com qualis bacana. Se, eu não quero mandar para a revista porque eu não estou com um saco de escrever um artigo bem madurozinho e tal, então a gente manda para o Conju, que vai. A depender da situação, a gente pode mandar para uma revista boa, fazer um resumozinho um pouco menor, porque lá no Conju é tudo bem limitado, e a gente publica na revista boa, faz um resumozinho e publica no Conju, você tem 2 materiais publicados. Tá entendendo? Então, tipo, tem muita coisa bacana que a gente pode desenvolver, e a ideia, lá na frente, é a gente pegar todos esses materiais, converter isso para a palestra e a gente fazer um seminário promovido pela Comissão de Proteção de Direito e Tecnologia da nossa cidade. A gente fazer isso via YouTube e deixar lá para a galera poder acompanhar. E certamente isso aí vai resultar em convite para participação de evento aqui na cidade, eu tenho certeza, porque ninguém está fazendo nada parecido, então isso vai dar visibilidade para todo mundo, pode ter certeza.
Eu acho que deveria ser um seminário presencial na UAB, com a participação da sociedade advocatícia, prefeitura. Acho que a gente tem plena capacidade de apresentar esse trabalho através desse seminário presencial. E até mesmo fazendo integração com as outras comissões, sem problema nenhum, seria ótimo, viu, Patrícia? A gente fazer essas interações, até porque, como eu disse, eu não faço nada sozinho, gente. Se não for com a ajuda de vocês, se não for todo mundo trabalhando cooperativamente, é um trabalho nosso, é um trabalho da nossa comissão, e se a gente contar com a ajuda de outras comissões, a gente consegue ir muito mais longe, até porque hoje, eu estava conversando com o Pablo agora mais cedo, assim que esse projetinho estiver pronto, o prefeito vai receber a gente lá na prefeitura, a gente vai mostrar para ele qual foram as principais conclusões, a gente vai levar isso para o procurador do município, então é coisa que a gente está fazendo para ter resultados práticos. E lógico, por consequência, como ninguém fez nada, a gente acaba levando o crédito, porque foi a gente que fez, a gente que levou as coisas para alcançar um nível de maturidade que antes não existia. Então, isso é muito importante para valorizar a comissão, isso é muito importante para valorizar os membros da comissão e, lógico, para a gente aprender, porque se existe uma coisa que a gente tem, que tem acontecido com a gente, é aprendizado. Eu espero que não tenha sido só comigo. Eu basicamente tenho aprendido bastante ao longo desses 9 meses de pesquisa, estudando um pouco essa ferramenta tecnológica específica. Pessoal, eu acho que a gente já passou até 20 minutos do horário. Normalmente eu sempre gosto de encerrar no momento, até para não burlar a fidúcia de saber que tem um horário para começar e tem um horário para terminar, ser bem pragmático. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, fique à vontade. Caso não tenha, a gente vai encerrar a sessão. E dia 4 a gente vai estar lá para acompanhar a Ira ao Tiro. Vou encerrar a gravação aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Para a gravação.